Olá pessoal, tudo bem com vocês? Continuando a série de análise de partidas dos inscritos, estamos com a partida do Daniel, que ele jogou no torneio de Matinhos em Caiobá. O Daniel é um forte jogador aqui da Hortolândia, sempre está disputando os campeonatos comigo aqui na região. E essa partida ele jogou alguns anos atrás no torneio de Matinhos, em Caiobá. Era um torneio presencial. Ele está de negras e seu adversário de brancas, óbvio. Saiu com E4, ele saiu com E6, cavalo F3, D5, uma francesinha, ataque pausa ainda que ele vai, E5, C5, D4, cavalo C6, C3, dama B6, B3, daqui é o ataque pausa ainda da defesa francesa. Ele também falou, ele também aconselhou as brancas a jogar A3, tá? Ou outra alternativa era cavalo A3, C por D4, C por D4, F6. Mas vamos continuar o jogo que eles jogaram H3. Daniel jogou com H5. Aqui o computador tinha sugerido que era melhor C por D4, daí jogar bispo D3, ou aqui A3, D por C3, cavalo por C3. E também o bispo D7, né? Rocar e continuar o jogo. Mas vamos lá, eles foram, jogou H4 para tentar impedir o avanço das negras. Mas ele podia jogar bispo D3, que talvez fosse a melhor opção para ele, né? Mas ele pode até deixar andar mais uma no 4, na H4 e ele estabilizar aqui com H3. Mas foi isso daqui, ele jogou. Daniel jogou bispo D7. Aqui ele podia jogar C por D4, bispo E2, D por C3, cavalo por C3, bispo B4 cravava. Isso era interessante para as negras. Mas jogou bispo E3, as brancas jogaram. Bispo E2 também seria uma boa, ele fazia o roque logo e se defendia. Porque as negras estão melhores aqui, né? Agora jogou C por D4, C por D4, bispo B4. Ele vai querer fazer uma turnê ali, provavelmente. Mas jogou cavalo de BD2. Aqui ele perdeu para perder peão, né? O Daniel foi muito esperto. Jogou cavalo H6, A3. O melhor lance era A4. Ele jogou A3, o Daniel muito esperto. Atacou a torre. Se defendeu torre C1. E ele foi lá e ganhou um peãozinho, né? Bispo B2. Uma alternativa também era pegar esse peão bispo C4 e atacar a torre lá. Como é que fala? Isso daqui sempre acontece. Só esse sacrifício aqui é posicional mesmo. Bispo por C4, bispo por D4. Também podia ser cavalo por D4. E o cavalo aqui para G4 atacando o bispo. Mas o que aconteceu na partida foi: ele sacrificou a torre. Quase sacrificou, né? Não sacrificou, desculpa. Ele jogou a torre C5.
Mas o melhor seria a torre C2 mesmo. Tudo bem que ele vai perder o peão ali. É capturar o peão, bispo E2. E ele continuava, ele acabou perdendo o peão. Daniel pegou um peão. Agora está atacando a torre. Mas o que poderia ser feito aqui, ó? Aqui poderia até ser interessante, ó. Cavalo por D4. Ele ia voltar a torre C2, não voltaria assim, né? Cavalo G4. Torre por B2. Essa é uma variante péssima, por sinal, né? Para as negras. Aí jogou torre B5, atacando a dama. Melhor seria aqui na torre C2, mas foi lá, torre B5, atacando a dama. Dama C7, voltou. Dama 1, atacando o bispo. Cavalo B4. Olha agora o que vem. Que coisa linda. Até o programa que soltou a observação, não cometa erros, né, aqui. Mas olha o que o Daniel fez. Que coisa linda. O adversário jogou torre C5, ameaçando a dama. Tá? Daí a dama ia fazer o quê? A dama atacava a dama, atacava o bispo e a casa caía, né? Levava um belo do duplex, né? E isso era uma das variantes possíveis. Se ele caísse na tentação de pegar o bispo, ia perder a dama praticamente. Caiu na tentação, pegou. Ele ia pegar, quer dizer, esse daqui é a variante. Levou um duplo, levava duplo, rei D1, capturava o cavalo. O que aconteceu no jogo? No jogo, Daniel viu, jogou damas, atacou. Olha, o Daniel tirou justa peça. O Daniel capturou a torre. As brancas não aguentaram, né? Ele capturou a torre com a dama, sacrificou a torre com a dama. Mas não foi assim. Daí, e ele deu um belo do duplo maravilhoso. Que jogada linda, vai. Vamos voltar nela. Olha que jogada genial mesmo, a latal mesmo. Jogou Torres. Olha que jogada genial. Na realidade, talvez o cara da branca não tenha pensado que o Daniel ia sacrificar em cima da torre, que a torre estava protegendo de levar o duplo, né? Ele não levava o duplo no cavalo por causa da torre. Mas o Daniel foi lá e atacou, removeu justamente a defesa. Ele removeu justamente a defesa do duplo. E o cara não teve dúvida, não. O cara teve que capturar a dama dele e levou um duplo. Maravilhoso. Rei D1, capturou a dama. Bispo D4. Ele foi lá, capturou mais um peãozinho. E esse cavalo já fez o serviço dele, né? Agora caiu o cavalo. Agora lá vem ele de novo com o seu cavalo. Cavalo F5. Os cavalos infernizaram o adversário. Bispo C3. Torre C8. Agora uma jogada muito interessante, talvez fosse mortal, era Bispo A4. Em vez de jogar Torre C8,
Jogar bispo A4. Jogar bispo A4. Ele podia jogar agora, mas ele seguiu. Fez o quê? Jogou o bispo D3. É que agora com o bispo ele vai defender, né? Ele ia ter que usar o rei depois. E ia ser uma pressão, ó, porque. Apesar que vai dar, porque a torre. Ó, o cavalo é o que está defendendo esse peão de. Esse peão de C5. Então, se ele atacasse o cavalo aqui, por mais que defendesse aqui, aí diremos que acontecesse isso daqui. Ele ia capturar o. Ele ia capturar o peão. Ia pressionar o bispo preto, o rei. E ele não ia ter muita alternativa, né? Ia ser bem forte, ele podia dobrar as torres aqui, né? Ia ficar muito forte o ataque. A outra torre está praticamente fora do jogo, né? Ele podia avançar aqui e dobrar a outra torre aqui depois. E aqui está complicado, porque ele vai ter que defender esse bispo. Porque se ele não defender o bispo, ele vai ter que defender. Não basta tirar o bispo. Se tirar o bispo, ele vai levar. Se o bispo sair daqui, sei lá, fazer alguma coisa. Não sei nem que o bispo. Ó, aqui, não esqueça, ó, o bispo aqui. Olha aqui onde ele tá. E essa torre tá mirando aqui. E a torre tá aqui, ó. Dando sopinha lá do outro lado. Vamos ver o que nosso amigo Daniel, como ele resolveu a situação. Ó. Ele jogou. Ele jogou bispo C5, bispo A4, rei E7. Desculpa, pulei aqui, peraí. Ele jogou bispo D3. Jogou bispo A4, atacando o cavalo. Bispo por C5 era uma captura errada, porque ele ia capturar cavalo, torre por cavalo, dama D2 defendia aqui. Então aqui o Daniel atacou, como sugerido, o Daniel atacou o cavalo, defendeu com o bispo, ele trocou o cavalo pelo bispo, bispo, bispo por bispo, bispo C5. Agora jogou bispo A4, dando cheque, rei E7. Agora, a única peça que estava em jogo, a única peça que estava fora do jogo do Daniel era essa torre, né? Essa torre não entrou no jogo em nenhum momento, né? Agora, o cheque foi justamente agora, provavelmente, para ativar a torre, né? Rei E2, bispo por F2. Essa jogada também, o Daniel tava a lá Mikhail Tal, né? Essa jogada também foi interessante, ele ganhou um peãozinho. E se pegar, aqui ele vai escolher, né? Se ele capturar esse bispo, ele perde o outro.
Agora é ele que deve escolher. E ainda tem que ficar esperto com o cavalo. Ele tem que defender o cavalo em G3 aqui, ó. Porque esse cavalo tá ameaçando aqui. Dá duplo na dama. Mas ele foi lá e resolveu proteger o bispo e não capturar o bispo Daniel. Talvez a melhor saída fosse essa, né? Torre B1. Por quê? Olha essa jogada. Se ele jogasse torre B1, e de alguma maneira o Daniel. O Daniel tinha que jogar bispo aqui. Porque senão ia ser terrível. Porque ó, jogava as coisas. Ele capturava, por exemplo, se capturasse. Capturou aqui. As brancas jogavam a torre aqui. Ele ia ter que defender esse peão de qualquer jeito, porque senão, olha tudo que pode acontecer. Ele jogou. Ele jogou o que poderia acontecer? Cheque. O rei das negras não tem outro jeito, ele vai ter que vir para cá, por exemplo. Ainda tem alternativa. É, o único lugar que o rei tinha que vir era aqui mesmo. Porque se ele levasse cheque, ele não ia perder a torre lá, porque vinha essa torre aqui para defender. Mas bora lá. Vamos voltar ao jogo. Rei D3, B6, bispo D2. Ele tirou o bispo. Torre C4, bispo B5, torre G4, torre C1. Ele vai querer aplicar agora dá certo. Mas Daniel foi esperto e fechou a portinha, porque essa da jogada aqui era a única jogada possível, senão ia ser terrível. Ia se suponha Thanos vai querer, sei lá, resolvesse pegar o bispo aqui. O peão lá, olha aqui, cheque. O rei não poderia subir aqui, não poderia vir aqui. O rei ou vinha aqui. O rei poderia vir aqui, ia perder uns peãozinhos aqui, ia dar cheque. Ele ia ter que sair para cá. Ia ter que ficar correndo atrás do rei aqui. E o rei vir para cá. Mas vamos voltar lá. Mas o Daniel viu essa provável entrada da torre. Que a torre ia entrar aqui muito perigosa, né? Mas ele viu, jogou o bispo para proteger a entrada. Na realidade, se você for olhar, cara, não tem como as negras, as brancas entrarem na posição. Faltou aqui mesmo ele colocar essa torre em jogo, né? Essa torre da H8 ficou fora do jogo o tempo inteiro. Mas vamos lá. Que poderia, se ele fizesse, desculpa, bispo C5 aqui, cavalo E1, torre G3, cheque,
cavalo F3, F6, bispo B4. Agora ele tirou a torre na hora certa, porque a torre vai continuar fechando a entrada da outra torre, né? E agora também, ó, se ele jogasse porque se ele deixasse aqui, ó, por exemplo, ele deixava o bispo ali. Em vez de jogar, desculpa, volta aqui. Se ele deixasse isso daqui e capturasse aqui, ele ia capturar. Se o cara capturasse aqui o adversário, ele ia capturar aqui. Ele não podia capturar esse peão, porque se ele capturasse esse peão, ele levava duplo aqui. Você entenderam? Ó, porque se ele capturar esse peão, ele perde o cavalo aqui. Então ele não ia poder capturar esse peão, ia ser muito forte também, ia continuar o ataque, né? Ele ia poder avançar, ele ia capturar o bispo. Como ele fez, ele capturou o bispo. E aquele, se a torre atacasse o peão de D5, ia levar um duplo aqui. Quer dizer, ia acontecer isso, cheque. Sei lá, faz de conta que o rei vinha para cá. Ele ganhava aqui. E acabava a partida, né? Seria interessante essa daqui. Mas o Daniel se virou lá e fez a melhor. Ele também jogou direitinho. Por exemplo, jogou o rei E2 para proteger o cavalo. Poderia ser também, ele poderia capturar o peão, né, e dar cheque. Mas, vamos lá, ele jogou torre F3, capturou. O homem tá malvado. Foi lá e não quis nem saber. Torre por cavalo. Ele tava com uma peça a mais. Sacrificou a peça. Cavalo D4, cheque. E ele, olha o que ele fez. Vocês repararam? Vamos voltar. Ele capturou com a torre. Olha como ele foi muito inteligente, porque independente de como capturar a torre, vai levar duplo. O rei leva duplo de todo jeito. Porque se capturar o rei, capturar a torre, duplo ele perde o bispo. Se ele capturasse de peão a torre, duplo perde o bispo do mesmo jeito. Nossos cavalos acabaram com o jogo do adversário do Daniel. Mas jogou rei E3, ganhou o bispo. Rei F4, F por E5, cheque. Rei por E5. E vai vir a jogada mais bonita de todas. É impressionante a visão que o Daniel teve para fazer o que fez. Olha o que vai acontecer. Ele jogou rei F7. Poderia ter acontecido isso daqui, né? Torre F8, bispo por D5, bispo por C5, torre por C5 e torre aqui, mate. Também dava mate, mas o mate do Daniel foi maravilhoso mesmo. Ele jogou aqui, né? Ganhou. B5. Rei F4. Olha o que ele fez. Ele trouxe o rei adversário. O rei foi lá. Ele jogou aqui preparando. Pensa bem, o rei está aqui. O rei não pode vir para cá. O rei só pode vir
Não pode vir para cá. Não pode vir para aqui, ó. Desculpa. Todas as casas, ó. Olha a situação do rei. Quer dizer, se você dá um cheque na diagonal, vamos ver o que o Daniel fez. Ele poderia ter feito, ó, esse mata aqui era interessante, né? Jogava, ó, bispo por C5, ia pegar, ó, ia capturar tudo, e ele dava um mate maravilhoso, praticamente com os peãozinhos e a torre. Muito bonito. Mas ele foi muito engenhoso. Ele foi lá, aqui o rei chegou, ele pegou o bispo, o rei foi entrando, ele capturou o peão. Obviamente que o rei ia ali capturar o peãozinho. Ele jogou rei F7. Agora que foi o erro terrível dele. Porque o único jeito dele evitar mate era trocar o bispo, fazer alguma coisa. Ele não podia tirar dessa diagonal. Mas ele foi lá e tirou da diagonal. Não precisa nem saber o que ia acontecer, né? O Daniel mais que nunca fez o quê? Pimba. Olha que mate maravilhoso, gente. Não é fácil dar um mate desse daí. Você conseguir ver na partida assim é complicado. Mas aqui você viu o sacrifício que ele fez aqui embaixo? Na realidade, o sacrifício aqui, ele ganhou o cavalo, ele ganhou 2 peças pela torre dele. Ele capturou o cavalo, deu um duplo, ganhou o bispo, deu 2 peças pelo. Foi assim, foi genial. Assim, o adversário do Daniel sofreu muito com os cavalos. Os cavalos assim fizeram um serviço assim muito bonito. Foi uma bela de uma partida, né, pessoal? Parabéns, Daniel. Foi, ó, jogou muito bem. Teve uma precisão muito alta. 88, praticamente você não teve erro nenhum. Tá de parabéns. Valeu, pessoal. Mande suas partidas no meu WhatsApp que eu dou uma olhada para vocês, tá bom? Falou, um abraço. Tchau.